Os 7 pecados capitais e suas interpretações. Vaidade, avareza, luxúria, gula, inveja, ira e preguiça. Assim foi como São Tomás de Aquino sistematizou os 7 pecados capitais, segundo o cristianismo, estabelecendo também a ideia de que é da natureza do homem nascer no pecado e perecer nele sem conseguir escapar desse contexto cíclico de dívida e sofrimento. Apesar de ser um conceito muito adotado pelas religiões abraâmicas, o filósofo grego Aristóteles já listava uma série de virtudes e vícios em suas próprias obras, como Ética Nicômaco e Ética Eudemo, em que ele argumenta que a verdadeira virtude é um ponto equilibrado entre dois extremos de excesso e deficiência. Já os rabinos no judaísmo discutiam sobre boa inclinação e má inclinação, definidas como Yetzer Ktaris Tové e Yetzer Ktaris Ra, respectivamente. Para eles, a inclinação do mal é uma parte fundamental da natureza humana, em que cada pessoa deve enfrentar ao longo de sua vida, mas, segundo a enciclopédia judaica, são impulsos que podem ser personificados e associados a figuras malignas, como o diabo. Vaidade ou orgulho. A vaidade sempre foi vista como um dos piores pecados que o homem pode manifestar. No passado, teólogos e filósofos acreditavam que a vaidade era responsável pelos demais pecados, porque tudo se resume a pensar que você é melhor e mais inteligente do que os demais seres humanos. Evocando o traço mais marcante que causou a coibição com justo juízo de Satanás e suas hordas para o fundo do abismo, conforme a Bíblia Sagrada, o orgulho representa a ideia de que a pessoa pode acreditar ser até melhor do que uma divindade ou seus representantes, e que, provavelmente, não vai querer se humilhar aos seus pés ou seguir seus conselhos. Em primeiro lugar, o orgulho é um daqueles pecados um tanto vagos que, apesar de sua classificação mortal, é considerado meio difícil de definir, disse Michael Eric Tison, professor de estudos religiosos e estudos africanos na Universidade da Pensilvânia, em entrevista à National Public Radio. Para ele, a inveja pode ser aplicada de várias maneiras, indo da arrogância até desprezo mais cotidiano. Inveja, sempre descrita como cobiçar do que o seu vizinho tem, a ponto de destruir seu relacionamento com qualquer um ao seu redor devido a esse mau olhar. A inveja nem sempre se trata exatamente de desejar algo físico. No livro Glittering Vices, A New Look at the Seven Deadly Sins and Their Remedies, Rebecca Konedick de Jong observa esse pecado como algo um pouco mais refinado. A inveja pode ser realmente sobre querer mais o status associado a algo do que o objeto propriamente dito, como a aclamação e admiração que pode acompanhar o fato de possuir uma grande mansão. Joseph Epstein reflete em Envy, The Seven Deadly Sins, publicado pela Universidade de Oxford, que a inveja é um pecado de sangue frio, que está mais ligado aos pensamentos de uma pessoa do que aos impulsos passionais. A inveja é considerada um pecado premeditado, que muitas vezes é feito de maneira consciente por um longo período. Entre todos, ele é o mais peçonhento. Luxúria. Em entrevista à National Public Radio, o professor de filosofia, da Universidade de Cambridge, Simon Blackburn, disse que a luxúria é o pecado central da vida humana. E está enganado aquele que acha que o pecado está associado apenas aos desejos carnais desempenhados entre 4 paredes. Em Bhagavad Gita, o Sr. Krishna diz que a luxúria, nascida dentre a paixão, se transforma em ira quando insatisfeita. Ela serve de porta para levar a outros pecados, visto que está relacionada à posse e à ganância, 2 características presentes na avareza. A luxúria também pode causar uma sensação de superioridade, que acaba levando ao pecado capital da soberba. Stanford Emily Mann escreve em The Seven Deadly Sins, Society and View, 1989, que mesmo as pessoas, aparentemente, mas inteligentes que vivem uma vida mental altamente ordenada, podem ser derrubadas pela luxúria através de seus pensamentos que os atormentam e são difíceis de controlar. Ira. Em Mateus 21, 12 a 13, quando Jesus Cristo foi vítima da raiva ao entrar em um templo, virar algumas mesas e perturbar os líderes financeiros que trabalhavam lá, surgiu a reflexão: quando é que a raiva se torna um pecado mortal? A ira é um estado acima da raiva, já configurando um desejo não de revolta, mas de morte, e deliberada vontade de ferir gravemente alguém. Contudo, nesse contexto, a ira também pode ser uma revolta contra si mesmo, causando todos os tipos de danos durante uma fúria impensada. É por isso que algumas obras de arte medievais que ilustram esse pecado também mostram personagens machucando a si mesmos. Por vezes,
A ira pode dizer mais sobre si mesmo do que de qualquer um. Gula. Na Idade Média, a gula também foi lida pelos líderes da igreja como o hábito de ser luxuoso com as refeições, comer muito rápido de maneira ansiosa, além de comer em muita quantidade. Então, desfrutar demais da comida ou não respeitar seu papel no corpo é o suficiente para evocar o pecado mortal da gula. Alguns comentaristas religiosos acreditam que a gula é ainda pior quando o excesso de indulgência atrapalha a vida espiritual da pessoa, atraindo-o para os pecados da ganância e da luxúria. A gula é classificada como um pecado de sangue quente, caracterizado por impulsos animalescos que precisam ser reconhecidos e combatidos. Avareza ou ganância. O avarento é aquele que não só não quer abrir mão do que tem, como também, consequentemente, quer ter mais. A ganância então torna-se seu traço mais marcante entre manter e adquirir. Leman escreve em seu livro que o monge e filósofo medieval Roger Bacon desprezava tanto a ganância que a colocou na liderança entre os piores pecados mortais, afirmando que ela é a raiz de quase todas as outras transgressões. Isso porque a necessidade de ganhar dinheiro e as buscas espirituais se tornaram uma questão cada vez mais difícil à medida que a era medieval avançava para o período da Renascença, tornando os mercadores mais proeminentes. A avareza foi definida por Tomás de Aquino como outra forma de vaidade, que cresce tão forte com o desejo por bens terrenos que leva o pecador para longe de Deus e da vida espiritual em geral. Preguiça. Na Summa Theologica, Tomás de Aquino escreveu que a preguiça está relacionada à tristeza pelo bem espiritual, podendo levar alguém ao desespero ou à inatividade. É uma tristeza opressora que pesa tanto na mente do homem que ele não quer fazer nada, determinou o santo. No livro de Leman, o pecado, que também é conhecido como assédia, está relacionado com o mais puro ócio, bem como com a incapacidade de entender e considerar seu lugar neste mundo. Então, para o cristianismo surgiu a questão: como um preguiçoso poderia tornar o mundo melhor? O pecado consiste, religiosamente, no fato de desperdiçar uma dádiva, a de viver. Por outro lado, destinadas a se oporem a todos esses pecados que podem destruir o ser humano, estão as 7 virtudes: a fé, esperança, amor, prudência, fortaleza, justiça e temperança.